Vamos lá, começar mais um papo reto com Deus. E hoje é realmente um pensamento, um desabafo. É isso, né? A verdade nua e crua. Esses dias para trás eu estava refletindo, né, que após 2 anos e meio caminhando na caminhada cristã, eu ainda percebi que eu tenho muita vontade e desejo de fumar. Para quem não sabe, há 10 anos atrás eu era um fumante ativo, fumava muito, muito. Fiquei 10 anos fumando o famoso paeiro. Eu sou do interior, né? Então a gente era tudo rústico. Então passei 10 anos da minha vida fumando, né? E quando eu conheci o Senhor, houve um milagre sobrenatural, literalmente. Do dia pra noite eu não fumei mais, tipo, passou a vontade, né? Quem viu o primeiro vídeo meu, eu conto esse testemunho, né? Que eu orei no pé da cama, nesse quartinho aqui mesmo, acordei sem mais vontade nenhuma, joguei tudo fora e vai embora. Então foi assim, né, meu processo de conversão. Só que depois de 2 anos e meio, eu tava voltando a ter vontade de fumar. Eu fiquei assim, meu Jesus, o que é que tá acontecendo? Deixei de ser crente. Depois de 2 anos e meio com vontade de fumar de novo. Então eu fiquei meio que nessa, né? Então, mas hoje em dia eu entendo que quando eu tinha essas vontades, esse desejo, eu corria para a palavra, eu corria para Deus e passava, né? Só que eu fiquei refletindo nisso. Cara, depois de 2 anos e meio eu ainda tenho vontade de fumar. Aí eu me lembrei de um diálogo, né, de Paulo e Deus, né? De Paulo 3 vezes pede ao Senhor, Senhor, tira de mim esse espinho. A gente não sabe falar qual era o espinho de Paulo, né? Há várias teorias, mas a gente não vai entrar nesse caso. Depois dá uma estudadinha a você. Só que a gente entende que era algo que tal, que realmente atrapalhava Paulo, né? Ele ali, né? A pessoa dele, né? Atrapalhava ele. Só que o Senhor fala com ele, Paulo, não, a minha graça te basta. Simplesmente isso, a minha graça te basta. E parafraseando, ele continua, né, na sua fraqueza que eu sou glorificado. Então, acho que a gente precisa entender mais essa palavra, né, de Deus, né? A minha graça te basta. E então fui refletir sobre isso, né? E aí minha cabeça vai ligando um, linka no outro, linka no outro. Então, e eu fui lembrando, né? Tipo, quando você aceita Jesus Cristo como seu único e legítimo Salvador, você é uma nova criatura, né? Aí, como nova criatura, você tem uma mudança de mente, né? Que eles chamam de metanoia, né? Essa mudança de mente. Quando você tem essa mudança de mente, você não vive mais segundo seus prazeres nem seus desejos, mas você vive segundo a palavra do Senhor e o Espírito Santo, né? Que te capacita todos os dias, né? É aonde eu vejo isso, a minha graça te basta. A graça de Deus é essa que nos capacita nesses dias de luta, nesses dias de dificuldades, de desejos. A gente se tornou servos de Deus, pessoas que seguem a Cristo, mas a gente ainda não somos pessoas perfeitas, pessoas que não vão ter vontade, que não vão passar por aflição e vão viver uma vida plena. Mas a gente vai sim ter as dificuldades, a gente sim vai ter os desejos, vai ter vontade de fumar, vai ter vontade de sair, se embriagar, vai ter vontade de ficar com pessoas, porque essa é a nossa natureza humana, e esse é o nosso coração é corrompido. Então, a gente sempre vai buscar, geralmente, quando a gente ouve o nosso coração, segue o nosso coração, geralmente a gente sempre vai se distanciar de Cristo, né? Então, essa é a parada, né? E o Senhor fala, minha graça te basta. Porque ali é onde ele dependia do Senhor, né? Porque eu gosto de pensar assim, né? Se tinha esse espinho incomodando, e quando ele estava incomodando, é a mesma forma de quando eu tô com vontade de fumar, né? Quando eu tô com muito desejo de fumar, desejo de ficar com outras pessoas, porque eu vivi 10 anos fora, né, da presença do Senhor, né? Eu entendo que é nesse momento que o único lugar que eu vou saciar tudo isso, todos esses desejos, essas vontades, é na presença do Senhor. Então, quando eu tenho esse espinho na minha carne, é o momento que eu corro para o Senhor, né? É o momento que eu sou fraco, então eu corro para ser fortalecido no Senhor, né? E então é isso, acho que muitas vezes a gente não compreende esse significado da minha graça te basta. Essa graça da gente correr para o Senhor, né?
é da gente ter esses desejos, essas vontades, frustrações e não colocar elas no lugar errado, né? Mas colocar ela em Deus, né? Correr para Deus, né? E muitas das vezes a gente está entediado, a gente está, como fala, cansado, triste, e a gente vai correr para as coisas erradas, né? A gente vai fazer algo que provavelmente não devemos fazer para saciar essa frustração ou essa fraqueza. Só que não, a gente tem que correr para Deus, né? É o contrário, né? A gente tem que ir para a presença de Deus, porque é nesse momento que Ele vai nos fortificar, né? Através do seu Espírito Santo, através da sua palavra, a palavra de Deus que é o nosso dicionáriozinho ali, nossa bússola, ela vai nos direcionar, né? Até Deus, né? Então, acho que muitas das vezes falta isso mesmo, de a gente entender que a gente não está isento, né, das dificuldades, dos desejos, mas que a gente tem um Deus, né, um Deus tão gracioso, tão poderoso, o suficiente para nos ajudar a vencer e a lutar contra qualquer tribulação, contra qualquer vontade e desejo, né, que a gente já não é mais movido, a gente hoje em dia não vive para a carne, né, mas a gente vive pelo Espírito. Então, é esse Espírito de Deus que nos conduz todos os dias. E fique de boa, viu? Fique de boa, fique tranquilo. É normal a gente ter desejos, ter vontades, mas não é normal a gente praticá-los mais, né? Então, se tiver uma dificuldade, converse com alguém, com alguma pessoa próxima de confiança, com um pastor, com um líder de jovens. É, é uma frase que assim, a gente confessa desejo para não confessar o pecado, né? Então, quando você já fala antes de pecar, já é improvável muito de você pode sim pecar, mas vai ser bem mais difícil, porque vai ter alguém te auxiliando, te capacitando ali nesse tempo. Então, seja vulnerável, se abre com pessoas confiáveis, não com qualquer um também. E busque o Senhor sempre, quando você tiver algum desejo, alguma vontade que você tá vendo que é mais forte que você ali, né? Ela pode ser mais forte que você, mas nunca é mais forte do que Deus, do que a graça de Deus na sua vida. Então, ore, corre para o Senhor e você vai entender nessa hora que você tiver essas lutas e o Senhor te fortalecer, você conseguir lutar contra, você vai entender que a graça dele é a única coisa que te basta. Então, se, igual eu falo no vídeo, né? Então, se você quer vencer algum vício, alguma dificuldade, algum desejo, entenda que você não vai vencer pelas forças dos seus braços, nem pelo seu saber, mas você vai vencer pela graça de Deus, a graça dele que te fortalece. Você vai entender que tudo que você precisa é de Cristo, porque esse Cristo é o que vai te fortalecer a vencer todas essas coisas e passar por esse mundo, porque no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, o Senhor é contigo. Então continue caminhando, não desista de jeito nenhum e vai, meu filho. Vai, permaneça na palavra do Senhor, permaneça na escolha de seguir o Senhor, permaneça nos seus caminhos. Então, você entenderá que a graça dele é a única coisa que te basta. Bye, bye. Falou com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém.